Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje mais um estudo. Hoje vai ser a prova de fogo dos amigos de Daniel. Aí, só relembrando um pouquinho, né, que os estudos passados foi do sonho, né, de Nabucodonosor, que ele sonhou com uma estátua grande, que tinha a cabeça de ouro, que era ele, os peitos e braços, que era a Média e a Pérsia, o abdômen e o quadril era de bronze, que era a Grécia, e as pernas era de ferro, que era Roma, e o pés, né, os dois pés eram de barro misturado com ferro, né, que é Roma dividida em 10 partes, né? Porque depois que... apesar que eu já falei sobre isso, né? Bom, então, Roma dividida, que hoje a gente conhece como Europa. A Europa é esses 10 países aí, esses 10 dedinhos divididos, que hoje, né, durante todo esse tempo, né, tentaram se unir em casamento, mas não deu certo, né, porque Deus já tinha falado que não ia acontecer e não aconteceu. Do mesmo jeito, os filhos de Deus não vão se misturar, né, se unir com os filhos do diabo, né, também tem uma referência aí sobre isso, né, que não se unem. Mas bora lá para a prova de fogo, né, esse vai ser o título. Então, passaram-se cerca de 9 anos depois do sonho, né, até chegar à prova de fogo, passou 9 anos. E no capítulo 3, a gente vai estudar agora que descreve a história surpreendente que nos ensina como Deus protege e livra os seus filhos dos perigos e da morte, né? Deus livrou os 3 amigos da morte pelo fogo. Então, primeira perguntinha é: o que o rei Nabucodonosor construiu na planície de Dura, né? Aí a gente vai aqui em Daniel 3. Daniel 3:1, eita, que letrinha. Letrinha dessa daqui é só pela misericórdia. Então, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, logo após o sonho, né, passou 9 anos, e aí, né, do nada, Nabucodonosor fala: oh, não, meu reino não vai passar. Vamos fazer agora uma estátua de ouro. Ouro maciço, que o meu império não vai passar, né? E aí, construiu lá essa grande estátua que tinha 30 metros de altura por 6 de largura. Tinha o tamanho de um prédio, né? E também, né, representava... era a altura, assim, a altura da estátua era como se fosse um prédio de 10 andares, né? E também a altura da estátua, né, de 30 metros, hoje, né, mais ou menos, né, 30 metros hoje, tinha referência aos deuses, né, de Babilônia. Tanto o menor deus, que é o número 6, quanto o maior deus, que é o número 60, né? E foi essa a referência que Nabucodonosor fez. Aí aqui, Nabucodonosor, já tô íntima. Nabucodonosor construiu uma imagem que tinha cerca de 30 metros de altura e era
toda feita de ouro. Então, era feita de ouro maciço. Então, com, né, como ele tinha conquistado, né, o povo de Deus e pegou, né, os utensílios e todas as coisas do santuário, então ele teve dinheiro, no caso, ele teve ouro suficiente para derreter e fazer a estátua gigantesca de ouro maciço, né? Esse ato indica claramente sua intenção de perpetuar a glória do seu império e que este jamais seria vencido. Então, Nabucodonosor estava duvidando da direção divina nos negócios humanos e queria ele mesmo ditar o curso da história. Então, com essa atitude de fazer uma estátua de ouro inteira, né? Ele queria desafiar a Deus que ele é que ia contar a história, não Deus. Tipo, Deus não sabe de nada, ele só criou tudo, mas não, Deus não sabe de nada. É eu que vou, o meu reino não vai passar nunca, né? É isso que ele tava tentando falar. Meu reino não vai passar e é isso aí. Aí, no verso 2, então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesouros e magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagrar a imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, ele chamou toda a parte, né, vamos falar, importante, né, do reino para poder, né, consagrar essa estátua. E aí, no verso 5 do capítulo 3, o que deveria fazer todos os que tivessem presentes a cerimônia. Então, todo mundo que estivesse lá na cerimônia, o que eles iam fazer? O que eles tinham que fazer, né? Porque era obrigado. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, quando começasse a tocar a música, era para o povo inteiro, né? No caso, o mundo inteiro, porque naquela época o reinado de Babilônia era o reinado, né? Era o mais importante daquela época. Então, o maior, no caso daquela época. E aí, todo mundo tinha que ir lá e adorar aquela estátua. Então, todos que estavam presentes na cerimônia tinham que se prostrar, né? Ficar de joelho e adorar a imagem da estátua, né? Então, no nosso tempo, né, vai acontecer isso de novo. Como, né? Que a gente quer saber como isso vai acontecer de novo, se isso já passou há muito e muito tempo, né? E já se cumpriu no tempo de Daniel. Só que a gente tem que lembrar que o livro de Daniel é um livro profético. E todo livro profético tem o cumprimento, né? No seu tempo e também, no caso, tem... como fala? Tem uma... Esqueci a palavra. Referência... que é para o tempo do fim também. Então, tem o cumprimento no seu tempo e o cumprimento no tempo do fim. Então, esse livro de Daniel traz uma clareza para a gente de como será o fim dos tempos. E aí, no livro de Apocalipse, né, é explanado ainda mais, né, tipo aumentada essa profecia, essa mensagem, né?
Então, essa mensagem aqui do livro de Daniel é ampliada, né, 7 vezes mais do que tá aqui. Porque o livro de Daniel, ele é... Deus dá um pedacinho pequeno e depois vai aumentando um pouquinho, aumentando um pouquinho, aumentando um pouquinho. Quando chega no livro de Apocalipse, tá bem grande, bem amplo, né? Cada significado das coisas. É claro que profecia tem símbolos, então isso dificulta um pouco para a pessoa que ainda não estudou o santuário. Então, dá uma olhadinha no canal que você vai entender melhor quando chegar no livro de Apocalipse, porque a gente vai estudar, né, sempre esses 2 livros juntos. Aqui, nesse daqui, né, não tem muitos daqui, não tem, no caso, no capítulo 3, né? Não tem muito no livro de Apocalipse, mas o capítulo 13, né, de Apocalipse tem tudo a ver com o capítulo 3 de Daniel. Então, se você quiser, né, aprofundar um pouquinho mais, leia e estudando esse capítulo 3 de Daniel com o capítulo 13 de Apocalipse. E aí você vai entender um pouco melhor. Só que aqui, como é um estudo mais, como fala, mais leve, mais simples, né? Para você começar a entender um pouco do estudo de Daniel. Então, eu tô começando com esse básico, né? Quando chegar, terminar esse livro de Daniel, eu tenho outro que é mais aprofundado, que aí já mistura a história, né, comprovando o que Deus disse na Bíblia. Aí é que o negócio fica mais pesado. Então, por enquanto, eu só vou dar esse estudo aqui mais simples possível, né, que é para você entender um pouco, para quando chegar na parte mais profunda, né, vamos dizer assim, do estudo, você já ter pelo menos uma noção do que está sendo estudado. E aqui, ó, prostrar e adorar a imagem, né? Então, eles eram obrigados a se ajoelhar e adorar essa imagem. No nosso tempo, vai acontecer algo semelhante, tá? Essa é a palavra que eu tava procurando. Então, vai ter algo semelhante a isso. Por quê? Né? Eu guardo o sábado, né? Quem não sabe, eu guardo o sábado. A maioria do mundo guarda o domingo, como naquela época de Nabucodonosor, né? A Babilônia tinha os seus deuses e adorava os seus deuses, né? No domingo. E aí, hoje, né? O papado, né? Ele fez uma reunião que uniu várias igrejas, né? Em um acordo que eu não estudei esse assunto, né? Porque fica passando bastante coisa no YouTube, na TV. Também passou também sobre isso. Então, também tem sobre o Laudato Si, que é falando também sobre o domingo, né? Que chegará um tempo que o governo, né, junto com o Estado, né, vai implantar uma lei para que todos, né, descansem no domingo. Só que, né, eu guardo o sábado. Então, eu não vou guardar o domingo. Mas só que antes disso vai ter, né, um decreto de não comprar e nem vender. E aí já vai começar. Então, quem estiver morando no interior, tá tranquilo. Foi igual na pandemia. Na pandemia teve o quê? Esse negócio de não comprar e nem vender, né? Então, só podia entrar no mercado para comprar quem tava de máscara. Se você não tiver de máscara, você não podia entrar. Então, vai ser algo semelhante, a mesma coisa. E
semelhante, não igual. E aí, quando chegar, depois de um tempo, vai chegar a parte do tipo obrigação, né? Vai ser obrigatório você descansar no domingo. E aí, se você não cumprir, vai ter consequências, né? Agora, o que a gente já espera, né? Mas não tem nada certo de como isso vai acontecer. Mas o que Deus explicou no livro de Apocalipse é que vai acontecer. A história vai se repetir. Por isso que Jesus, ele deixou, acho que foi em Mateus, né? Falando que quem lê entenda. Falando do livro de Daniel. Então, fazendo uma junção, né? Do passado para o presente que vai acontecer, porque a história sempre se repete e realmente está se repetindo, porque a religião está se unindo com o Estado, né? O Estado político. Mas continuando aqui, o verso 6, capítulo 3, o verso 6, o que aconteceria com os que desobedecessem à ordem do rei? O verso 6 diz: qualquer que não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Então, esse é o resultado para aqueles que, né, não obedecem àqueles que estão do lado contrário de Deus, né? Porque nessa época aqui, Nabucodonosor ainda não era convertido, né? Ele só queria saber dele mesmo, do império dele, era tudo por ele, para ele e tudo dele, né? Até que Deus, né, deu um pedala roupinho nele. Tome juízo, rapaz. Mas bora lá. Então, o que aconteceria com aqueles que não quisessem se prostrar e adorar a estátua, né? Porque essa estátua é a simbologia de todos os deuses, né, de Babilônia. Então, no caso do que vai acontecer, o domingo, né, será essa imagem, né, vamos assim dizer, imagem de todos os deuses, começando deixa eu ver, do Egito, né, que tinha bastante deuses. Aí veio na Babilônia, Média Pérsia, a Grécia e Roma. Como é que é a monarquia romana? Eles pegaram e adotaram tudo isso, né? Eles pegaram desde o Egito até a Grécia, toda a idolatria que existia, eles, né, adotaram para si. Então, o governo romano, né, assim fica mais simples. Então, o governo romano, ele pegou e adotou todas essas idolatrias de deuses e como falar, filosofias, todas essas coisas aí que não tem nada a ver com o que Deus ensinou na Bíblia. Então, eles adotaram isso e fizeram como se fosse algo sagrado. Então, o domingo está relacionado a todos essas idolatrias, né? Porque todos esses deuses, né? Porque no Egito já tinha vários deuses, deuses de gato, né? Deuses de coiote, deus de serpente, deus de sapo. Então eram muitos deuses que eu nem consigo lembrar. E aí na Babilônia também tinha cerca de 600 deuses, né? No reinado, reinado de Babilônia. Então tinha cerca de 600 deuses. E aí na Média Pérsia adotou também isso. E aí a Grécia veio, adotou também isso. E aí Roma veio e adotou tudo isso. Então tem até um negócio escrito. Só um minutinho.
Então, eu peguei aqui a minha anotação, né? Não sei se dá pra ver. Então, eu peguei minha anotação. Que assim, o Babilônia, ela pegou, né, da Antigo Egito. Então, ela absorveu, né, essa palavra, absorveu a pretensão, o orgulho e a transgressão da lei de Deus, né? E aí, a Média e a Pérsia absorveu também o mitraísmo, né? Que é uma religião, mitraísmo. É um culto a Deus do Sol, né? Que Babilônia também já adorava esse negócio aí também no domingo. Aí a Média e a Pérsia também adorava o Deus do Sol, né? No mitraísmo. Tem mais coisa aqui, mas eu não vou ler porque esse daqui é do estudo de Apocalipse 13. Deixa eu ver. Esse daqui é de Apocalipse, então não vou ler agora. Quando chegar no livro de Apocalipse, aí eu leio tudo, porque é muita coisa. E a Grécia, né? A idolatria aos deuses gregos, né? O panteão de deuses pagão. E Roma criou um santo para adorar mais de 365 santos a cada dia do ano, um santo. Então, Roma, ele criou um santo para cada dia do ano, né? São Valentim, São Benedito, tanto santo que a pessoa, né, nem consegue decorar. Então, todos, né, eles adoram no domingo, né, o dia do sol. E aí, quando Jesus ressuscita no domingo, aí falou, essa é a oportunidade, né, que a gente estava esperando. Então, como Jesus ressuscitou, então a gente vai começar agora a adorar no dia do sol, né, o domingo. Então, a gente vai fazer desse dia um dia santo, pronto. E aí, conforme foi passando os anos, alguns foi aceitando, e aí até hoje, né, tem esse culto de adoração no domingo, né? O dia do sol, né? E aí será lançado na fornalha, né? O que aconteceria com os desobedientes à ordem do rei? Aí a gente vê que eles seriam julgados na fornalha de fogo ardente, né? E uma das coisas que vai acontecer antes de Jesus voltar é que o sol vai se aquecer 7 vezes. Por quê? Porque o povo inimigo de Deus sempre tinha esse negócio de botar fogo no povo de Deus, né? Tanto que no Antigo Testamento tem aqui a prova de fogo, né? Com os 3 amigos de Daniel. Aí quando você vai para o Novo Testamento, aí tem os mártires, né? Que era colocado no tronco, na cruz, e tocado fogo neles, né? Na Idade Média também. E aí, né? No livro de Apocalipse diz que o sangue, né, dos santos estão clamando, né? É claro que é uma figura de linguagem. Mas o que tava querendo falar? Que, né, o povo de Deus sofreu tanto, né, como os mártires, que o sangue deles clamam por justiça. Então, Deus vai fazer o sol se aquecer 7 vezes mais para queimar o povo, né, em vida. É claro que não é literalmente pegar fogo, né, que ninguém é seco, mas é queimar a pele. E hoje você vê já um pouco disso, né? Porque tem pessoas que saem no sol e queimam a pele a ponto de dar câncer de pele. Então, isso é uma das gotas do cálice da ira de Deus, né? Que ainda está misturada com misericórdia. Porque a gente está anunciando a mensagem do reino, né, de Deus, que Jesus vai voltar.
Então, Deus ainda tem misericórdia de nós. Mas quando todo mundo ouvir a mensagem e decidir se vai dar ouvidos a Deus ou não, né? Quando todo mundo decidir, aí cairá as 7 pragas, né? Porque a mensagem terá ido ao mundo inteiro, né? Mas continuando aqui, no verso 12 do capítulo 3, alguém presente à cerimônia ousou desobedecer? Aí a gente vai ver que sim, né? Os amigos de Daniel falaram, não vou me prostrar, não. Aqui, ó. Cadê 12? Há uns homens judeus que tu constituiu sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, gente, ó, tenha em mente o negócio. Quando você chama alguém de neguinho, você está pronunciando um deus pagão da Babilônia, da época de Babilônia. Então, não chamem, né, a pessoa de neguinho, negrinho, né, porque isso você está fazendo uma referência a um deus pagão, né? E isso daqui era para mudar o caráter da pessoa. Então, se alguém tá te chamando assim, também não aceite, né? Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E para ti, a teus deuses, tá vendo que a estátua, né? Ela é referente aos deuses, né? A todos os deuses babilônico. E não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, nos últimos dias, né, antes da volta de Jesus, vai ter esse pequeno grupo, né? Esses 3 amigos de Daniel representam um pequeno grupo do tempo do fim, né? Que são aqueles que vão ficar de pé quando, né, o mundo vai estar prostrado adorando a um dia, né, que é o domingo, que será obrigatório, né? Do mesmo jeito que aqui em Nabucodonosor obrigou, né? Ele fez um decreto obrigando as pessoas, quem não fizesse ia morrer. Então, do mesmo jeito, vai ser com a gente, povo de Deus que guarda a lei de Deus, né, incluindo o sábado do 4º mandamento de Êxodo 20, né? Então, quem é povo de Deus, né, guarde o sábado, porque foi Deus que mandou, não foi o homem. O domingo é uma lei criada pelo homem e não é criada nem dada por Deus. Porque Deus criou o sábado, ele criou, abençoou, santificou e descansou desse dia, de toda a sua obra. Então a gente guarda o sábado para lembrar quem é nosso Deus, o Deus criador. Se você não guarda o sábado, você não está reconhecendo Deus como seu criador, né? E quando você guarda o domingo, né, automaticamente você está reconhecendo o Deus Sol como seu Deus, e não o Deus Criador que te criou, né, no ventre da sua mãe, o Deus eterno. E aí aqui, então, mas isso só acontecerá quando tiver o decreto, né, que aí tá ligado com a marca de Deus e no caso, o selo de Deus e a marca do diabo, ou vice-versa, né? Só é um termo para definir quem é quem. Então, aqueles que tem Deus, Criador, como seu Deus, vai adorar no sábado. Quem fizer o contrário e adorar no domingo, vai estar recebendo a marca do Deus Sol, né? Que não é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Mas ainda não é, mas será. Né? Porque aqui a gente viu que precisa ter um decreto de morte, né? Quando chegar isso. Então, eles vão obrigar você,
ou faz ou morre, ou faz ou não vai comer, não vai trabalhar, não vai isso, não vai aquilo. Então é baseado aqui e no livro de Apocalipse, que é mais ampliado, mais essa mensagem, né, ampliada ainda mais no livro de Apocalipse. E a gente fala mais sobre isso no estudo de Apocalipse. Então, a gente viu que quem desobedeceu, né, foram os 3 amigos de Daniel. Então, o segundo mandamento da lei de Deus proíbe qualquer tipo de adoração a imagens de escultura, né? Porque o primeiro diz: não terás outros deuses diante de mim. E a estátua é uma referência a todos os deuses. Então, quando Deus diz: não farás para ti imagens de escultura, tá quebrando o primeiro e o segundo mandamento, né? Da lei de Deus. E aí, como os meninos, né, eles foram criados porque eles eram príncipes, né? Não fique achando você que eles eram pé rapado, não. Não era favelado, né? Como o pessoal conta aí nos filmes de Hollywood, né? Coloca o povo de Deus como se fosse tudo mendigo. Andando com aquelas roupas feias, tudo né? Não, eles eram príncipes. Eles eram cultos, né? Eles eram muito instruídos, muito sábios. Tanto que quando chegou lá em Nabucodonosor, quando ele fez os testes, o Daniel e os seus amigos ficaram, tipo, 10 vezes mais sábios do que os próprios do reinado ali de Babilônia, que eles também estavam lá para isso, né? Então tinha o grupinho lá do reino e os 4, né, meninos que foram levados cativos para o reinado de Babilônia. Então eles se saíram 10 vezes mais inteligentes, né, mais cultos, mais sábios do que os da própria província ali de Babilônia, né, do reinado. E esses esses jovens hebreus foram criados no temor de Deus e tinham conhecimento dos preceitos da lei de Deus, aprenderam a amar e adorar somente o Criador dos céus, da terra e do mar. Isso daqui a gente vê bastante no livro de Apocalipse, né, que faz referência a Gênesis, né? E no 4º mandamento, né? E na hora da provação, sua decisão já havia sido tomada. Permaneceram fiéis a Deus e não se encurvaram diante da imagem de ouro. Então, antes mesmo disso, eles já tinham tomado a decisão, né, de que eles não iam se misturar com o povo, né, de Babilônia. Do mesmo jeito, como eu disse lá nos pés da estátua de Nabucodonosor, que o povo de Deus não se mistura com o povo do diabo, né? Que o povo do diabo, eles são duros como ferro, mas o povo de Deus, né, é como um barro. Porque o barro, ele se molda nas mãos do olheiro, certo? Que é Deus, Jesus, né? O Criador. Então, por isso que não se misturam, né? E nem se dão em casamento, porque não dá certo, né? Quando se mistura, quando tenta, né, ficar junto, dá ruim, separa, né? Nunca dá certo barro com ferro, né? Porque não dá liga. E que mais? Daniel, o verso 16 até o 18. E, gente, já deu muita coisa, deu 34. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar na descrição e aí vocês leem na Bíblia de vocês e acompanhem aí, né? Porque essa daqui é uma versão e a que vocês têm deve ser outra, né? Acho que essa daqui é a revista atualizada. Ah, tá, João Ferreira de Almeida.
A João Ferreira de Almeida. Então, a de vocês deve ser outra, né? Aqui é a JFA. Aí vocês lêem na casa de vocês, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, uma nova oportunidade foi dada aos jovens para evitar sua morte. Qual foi a resposta dada ao rei? Então, por que que o rei deu uma nova oportunidade, né, aos três amigos? Porque ele já tinha, né, conhecimento do valor que eles tinham, né? Tanto que Daniel nem aparece aqui. Por quê? Né? Provavelmente, né, o rei Nabucodonosor ele já tinha tudo planejado, mandou Daniel lá fazer algum sei lá, alguma coisa fora do reino lá, né, resolver alguma coisa, e ficou só os três amigos, né, que ele provavelmente queria testar os três amigos também, né, porque ele já sabia que Daniel não ia fazer. Então, agora vamos ver esses três amigos aí, né? E aí, ele pega e dá uma segunda chance, porque ele já sabia o valor desses três, porque eles eram 10 vezes mais sábios do que os próprios ali do reino, né? Os sacerdotes, como é que era o nome? Como é que é? Esqueci o nome. Bom, é aqueles que ficam aconselhando o rei. Eu esqueci a palavrinha, o nome certo deles. Então, conselheiros do rei. Então, eles eram 10 vezes mais sábios do que eles. Então, eles tinham um valor muito grande para Nabucodonosor. Por isso, Nabucodonosor deu outra chance. E aí, o que eles fizeram? Com a mesma convicção que demonstraram em recusar os manjares e vinhos da mesa do rei, né? Lembra do teste, né? Então, os amigos, né, de Daniel e Daniel recusaram a se alimentar da mesa do banquete, né, que o rei comia. Eles se recusaram porque era oferecido aos deuses e depois eles comiam. Então, eles não iam comer comida oferecida aos deuses. Aí já começa por aí. Sem falar que a comida era, né, devia ser carne de porco, um monte de coisa que era impura. E os meninos tinham conhecimento de que não podia por causa de Levíticos. Então, eles tinham esse conhecimento. Por isso que eles não aceitaram se misturar com os costumes, né, do reinado da Babilônia, né? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego demonstraram a Nabucodonosor que seu amor a Deus era inegociável. Disseram ao rei que o Deus a quem serviam era poderoso para livrá-los da fornalha de fogo, mas se Deus não os livrasse, ainda assim não adorariam a imagem de ouro, com o risco de perder a própria vida, né? Que está no verso 17 de Daniel 3. Então, mesmo sabendo que eles iam morrer se eles não fizessem, falou: olha, o negócio é o seguinte, a gente pode até morrer, mas não vamos nos prostrar para adorar essa estátua de ouro. Entendeu? Que a gente adora a Deus. E aí, pronto, Nabucodonosor ficou: aqueça a fornalha 7 vezes e depois joguem ele, né? E aí, surtado, o que Nabucodonosor fez, né? Aí, tá no verso 19 até o 23. Então, irado com o fato de ver suas ordens sendo desafiadas, o monarca ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais e nela lançou os jovens. Então, mesmo, né, que Deus te faça passar pelo fogo, Deus está sempre com você e Ele vai te livrar. Então, você deve acreditar nele, como os 3 amigos, né? Que do mesmo jeito que Ele livrou, né,
como que é o nome deles mesmo? Do mesmo jeito que Deus livrou, no caso Ananias, Misael e Azarias, Deus também vai livrar você quando tiver que passar por uma prova de fogo. Você só precisa confiar nele, que ele tá com você, né? Ele disse que estaria com a gente até a consumação dos séculos. Então, é verdade. E do verso 24 até o 27, como Deus recompensou a fidelidade dos 3 jovens. Alguns pensam que Deus livra seus filhos de todas as provações e dificuldades, né? A gente vê que não. A maioria dos filhos de Deus passa por dificuldade, provação, e passa pelo fogo, e passa pela água, e passa pelas flechas, e passa por tudo, né? Porque isso é uma forma de Deus refinar, né? Nós que somos ouro, né? Somos o tesouro de Deus. Então, isso faz com que Deus como que fala? Deixa eu ver se tem uma palavra aqui. Que Deus... não sei. Que Deus purifique nosso caráter, né? Não sei se é essa palavra. Mas que Deus molde o nosso caráter, né? Através das provações. Então, a provação é uma bênção porque mantém Deus pertinho de você. Se você não tá tendo prova, alguma coisa tá errada. Né? Porque o povo de Deus tem provação o tempo todo. Tanto que Jesus é a prova viva dele, no caso disso, né? Jesus, ele em tudo e todas as coisas foi provado durante o seu tempo aqui na Terra. Então, se falar que não é provado, então alguma coisa está errada, né? Porque Deus, ele livra, mas também ele pode não livrar, né? Do mesmo jeito que ele não livrou João Batista, né? Mas tinha um propósito, porque quando Jesus morre e ele ressuscita, quem é que ressuscitou, né? O provável João Batista deve ter ressuscitado, né? E recebeu, né, o galardão antes da gente, né? Porque ele morreu primeiro e ressuscitou primeiro antes da gente. Então, é provável que o João Batista seja um daqueles que estão no livro de Apocalipse, né? Dos 24 anciões, né? Que estão ali ajudando no julgamento do povo de Deus. Então, por isso que, né? Deus permitiu que João Batista fosse morto. Naquela época lá que aconteceu, né? A maioria não estava entendendo nada. Tipo, como assim? Ele, né? Abriu caminho, fez isso, fez aquilo e deixou ele morrer, não foi nem visitar, nem nada. E aí, né? Depois que Jesus morre e ressuscita, né? João Batista vai lá e ressuscita também, né? Porque foi uma multidão, né? Que ressuscitou após Jesus ter ressuscitado. Mas esse é outro assunto. E então, como Deus recompensou, então alguns pensam que Deus livra seus filhos de todas as provações e dificuldades. Entretanto, a história de Daniel 3 relata que Deus não impediu que aqueles jovens fossem lançados na fornalha. O mais incrível é que o próprio Deus entrou com eles no fogo e os livrou da morte, fazendo com que nem os fios de cabelo ou suas vestes fossem queimadas. Esse mesmo Deus promete estar conosco em todas as circunstâncias da vida, que está em João 16:33. E do verso 28 até o 29, como o rei reconheceu a superioridade do Deus dos jovens hebreus em relação aos deuses de Babilônia. E aí que a gente vê que, né, se os 3 amigos não tivessem sido fiéis, né, a Deus, não tivesse feito, né,
seguido os ensinamentos que eles tinham aprendido com os pais deles, tivesse arregado, né? Eles não teriam glorificado a Deus. Por quê? Deus não poderia se manifestar através deles. Porque se eles tivessem arregado, Deus não ia aparecer lá na fornalha e Nabucodonosor não ia reconhecer Deus como superior, né, de todos os deuses que ele acreditava. E do mesmo jeito é a nossa vida, né? Quando a gente tem uma prova muito difícil, a gente arrega, a gente não consegue, como falam, glorificar a Deus, né? Porque Deus não consegue se mostrar num arregão, porque Deus nos deu um espírito de vencedor, não de covardia, né? A gente não arrega, a gente vai à luta e vence, em nome de Jesus, né? Então, após presenciar tão grande livramento, Nabucodonosor bendisse ao Deus verdadeiro e o reconheceu como único capaz de efetuar maravilhas. Ele então declarou que todo aquele que blasfemasse contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, fosse morto, né? Só não aprendeu a lição aqui, né? Que não se deve obrigar as pessoas, né, a adorar, né, a Deus, porque a pessoa adora por amor. Deus não aceita uma adoração forçada. Deus só aceita uma adoração por amor, né? E Isaías, a última perguntinha, Isaías 43, o verso 2, que promessa Deus faz para aqueles que passam hoje por provações semelhantes? Então, não duvidem nunca, pois Deus sempre estará conosco em todos os momentos. E essa é a mensagem de hoje. Então, mesmo que a gente tenha que passar pelo fogo, Deus estará conosco. Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então, essa é a mensagem de hoje. O próximo vai ser do palácio ao pasto, né? Que vai ser quando Nabucodonosor pisa na bola de novo. E é essa a mensagem de hoje. Deus abençoe vocês e até a próxima.